Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje o nosso papo será sobre os goleiros, principalmente sobre a questão do seu jogo com os pés. Qual a importância e quanto influencia hoje no jogo do Flamengo o goleiro saber jogar com os pés? Esse tema ele acaba entrando em pauta, uma vez que o Rogério Ceni prefere o Gabriel Batista, vai dando oportunidades do que o Hugo, e a gente fala sobre esse desenvolvimento que é necessário ao Hugo. Afinal, por que o goleiro precisa saber jogar com os pés e o que muda no conceito do jogo do Rogério Ceni no Flamengo? E antes de deixar aqueles pedidos, deixem um like, se inscreva no canal. Rapaziada que ainda não conhece o canal, seja bem-vindo, conto sempre com a força e com o apoio de vocês, assim como o apoio da galera do grupo de membros, né? Pô, valeu mesmo pela confiança de todos. Aos poucos o pessoal vai aderindo, a gente vai fortalecendo o grupo de membros. Muito obrigado mesmo pelo todo o apoio de vocês. E esse é um tema que acaba sendo, em aspas, meio que polêmico, porque tem sempre aquela polarização radical das opiniões. Aqueles que acham que é um absurdo o goleiro ter que usar os pés, vem com aquele discurso de goleiro não precisa usar os pés, goleiro precisa usar as mãos, porque se o goleiro fosse bom com os pés não seria goleiro, seria meio campista, seria atacante. E por outro lado, aqueles que defendem falam, não, o goleiro tem que saber jogando, tem que ter aquele risco dentro da pequena área. É óbvio que é um radicalismo, é óbvio que é um excesso, e a gente vai ver que não é nada disso, é muito mais simples, muito mais básico, às vezes com excesso de capricho e preciosismo que acaba dando errado. Antes de nós começarmos, vamos passar rapidamente sobre a mudança do comportamento do goleiro. Em 1993, a FIFA mudou a regra, não permitindo mais que o goleiro pegasse com as mãos recursos se os jogadores estivessem com os pés. Isso, obviamente, mudou o comportamento do goleiro, e isso pode ter sido até um estopim em 1992. Foi quando a Dinamarca venceu a Eurocopa. E o que a Dinamarca fazia? Ela via a importância de ter a bola, de reter a bola e de passar o tempo. Ela recuava para o goleiro, que no caso era Schmeichel, e isso fez o jogo ficar muito vagaroso, o jogo ficou muito ruim de ser visto. Isso foi em 1992. Era muito comum a gente observar a Dinamarca chegar até a linha que divide o gramado, porque os adversários marcavam no bloco médio, no bloco baixo. Quando ela chegava, ela recuava, aí o Schmeichel pegava a bola com as mãos. Tem vários vídeos que a gente vê, inclusive, vaias dos torcedores no estádio e tal. Mas a FIFA já tinha essa intenção de mudar a regra, que foi quando ela faz em 1993. E a grande competição de 1994 é a primeira em que impedia os goleiros de pegarem com as mãos. Então o que a gente via? Era simples. Pagliuca dava chutão pra frente, Tafarel dava chutão pra frente, Zubizarreta, era comum. Uma vez que era visto que o goleiro ter a bola com os pés na sua área era um perigo, apesar que eles não eram acossados pelos adversários. A gente vai entender até que houve uma mudança no bloco defensivo, que isso obviamente é interferido também pela condição do goleiro com os pés, mas a única incumbência que eles tinham, da bicuda. Eu vou trazer como um primeiro exemplo, inclusive se a gente fazer marcação temporal, né? Copa do Mundo 2002, o último título nosso mundial, o jogo mais tático, né? O jogo mais técnico, Brasil e Inglaterra, quartas de final. Observe que o Brasil utilizava os três zagueiros, né, Edmilson, Lúcio e Roque Júnior. Mais à frente, o Brasil ainda tinha Gilberto Silva, trabalhou com Kleberson nessa partida, então tinha muitos jogadores para iniciar essa saída de bola. Obviamente, não há necessidade do Marcos ser mais um desses jogadores, porque a gente vai ver que a opção do goleiro usar os pés é também buscar superioridade quantitativa. Só que o bloco defensivo da Inglaterra era médio, então a gente vê que apenas o Owen, ou às vezes o Heskey, eles faziam a marcação um pouco mais alta. Realmente, não há necessidade nenhuma do Marcos participar desse início da construção. Assim como a Inglaterra. Agora a gente vê o David Seaman, goleiro da Inglaterra, com a posse da bola no círculo vermelho. O Ronaldo no círculo amarelo vai tentar fazer a marcação sob pressão, mas ele já tem três opções para sair jogando. Inclusive eles estão até de costas, até o Campbell, que é o zagueiro mais próximo, está de costas. Por quê? Vai dar o chutão para brigar pela segunda bola com o Hurst, aí de repente pega um rebote, os Scholes, pega o Michael Owen, e o Brasil fazendo bloco também médio. A linha defensiva do Brasil está lá atrás, preocupada, era uma outra ótica de ver o jogo, preocupado com essa bola longa e brigar pela segunda bola. Então, logicamente, lá atrás, não precisava ter o goleiro que soubesse saber jogar com os pés. Era um plus. Por exemplo, Rogério Ceni é dessa época, ele sabia jogar com os pés. Ele era muito preciado por saber jogar com os pés, mas efetivamente, raramente utilizava o jogo com os pés. Ele tinha uma bola um pouco mais longa, conseguia fazer uma reposição com os pés mais rápida, mas ele não participava do jogo como se fosse mais um componente, o que é nos tempos atuais. Isso aqui a gente vê que é o Bayern de Munique contra o Barcelona, naquele fatídico 8-2, e o Ter Stegen acaba sendo um personagem. Observe que o time todo do Bayern de Munique está no campo de defesa do Barcelona. Então a saída de bola do Barcelona está sendo forçada. Então está participando 11 jogadores do Barcelona contra 10 jogadores do Bayern de Munique, uma vez que o Neuer, obviamente, está na meta, está no gol do Bayern de Munique. Então precisa do goleiro para ter superioridade, porque senão serão 10 contra 10 e ficará muito mais difícil. Como fica muito mais claro, por exemplo, nessa imagem. O Ter Stegen começa a ser acossado, a gente vê todo o time do Bayern de Munique no campo defensivo do Barcelona. Ele tem que ter o mínimo de intimidade com a bola para dar um lançamento, dar uma bola na horizontal, conseguir até mesmo dar uma bola mais longa para já buscar um contra um. Porque se você pensa que você, por exemplo, tem um Messi no meio campo
e você tem um goleiro caneludo que dá apenas bicuda para frente, você vai ter um Messi apenas para ficar vendo a bola viajar por cima dele, porque ele não vai participar. Então é claro que o técnico vai criando elementos para que você tente quebrar essas linhas para chegar, por exemplo, no Messi e aí você conseguir atacar a última linha do adversário. Não adianta ter um dos melhores jogadores do mundo se o seu goleiro só dá bicuda para frente e você briga por segunda bola. Vamos começar agora falando do Flamengo. A gente vai entender um pouco dessas atribuições, né, de que forma o goleiro está composto no time atual do Rogério Ceni. Mas vamos resgatar 2019, decisão do Mundial, Flamengo e Liverpool. O Diego Alves fez uma grande participação jogando com os pés. Ele foi uma peça fundamental do Flamengo, até mesmo para sair da zona de pressão do Liverpool e o Flamengo conseguir dominar o meio-campo. Tem uma grande parte do jogo que o Flamengo domina o meio-campo do Liverpool e tem a influência do Diego Alves. Vamos entender um dos motivos. Rodrigo Caio tá com a posse da bola, aqui tem o Pablo Mari, os três jogadores do Liverpool mais à frente. A gente observa que o Gerson e o Ilharão eles estão encaixotados pela primeira linha e pela linha média do Liverpool, então não adianta o Flamengo tentar agredir, que ele sofreria na transição ofensiva do Liverpool, que era inclusive, né, a grande arma, essa velocidade e profundidade do Liverpool. O que o Flamengo faz então? Atrai o adversário para o seu campo para buscar um espaço. Ele vai atrair com quem? Com o Diego Alves. Então o Rodrigo Caio vai tocar para o Pablo Mari recua para o Diego Alves, automaticamente o bloco do Liverpool sobe um pouco mais, o Diego Alves dá um simples passe na horizontal, buscando o Filipe Luís, e o Flamengo quebra a primeira linha de marcação do Liverpool, e aí sim começa a ter espaço à linha média, o que não tinha naquele período que o Rodrigo Caio tinha a bola. O que foi justamente o que o Flamengo fez recentemente com o Gabriel Batista, na semifinal do Campeonato Estadual, entre Flamengo e Volta Redonda, o início do segundo gol, a construção do segundo gol. É o Gabriel Batista, ele encontra o passe por dentro para o Hugo Moura, o bloco de marcação do Volta Redonda sobe, o Hugo Moura dá esse passe pro Ramon, o Ramon observa que há uma igualdade numérica lá na frente e aí dá esse passe pro Pedro, o Pedro consegue vencer no corpo e assim o Gabigol acaba fazendo gol como? Atraindo o adversário pro seu campo de defesa, o Flamengo dá essa bola mais longa e assim consegue ter muito espaço de profundidade. Já começa a quebrar um paradigma, de falar que a bola longa, no período o goleiro tem que saber sair jogando, a bola longa ela não pode mais, ela é execrada. Não tem absolutamente nada disso. Ela acaba sendo mais um dos artifícios. Então a gente vai começar a entender que é muito, em aspas, meio que preconceito, é aquilo, negar o desconhecimento e fala-se muita bobagem. O Flamengo utilizou uma bola longa para atrair o bloco do adversário para o seu campo e você criar espaço lá na frente. Na mesma lógica, foi o que aconteceu na semifinal da Champions League entre Manchester City e PSG. O Ederson fez um belíssimo lançamento pelo lado esquerdo, foi onde originou o gol do Manchester City. O que o Manchester City fez? Com paciência, manteve a bola no seu campo de defesa, por isso que é necessário que o goleiro tenha o mínimo de intimidade com a bola para acertar passes curtos, né, para dar drible, não é para ser o Higuita, Jorge Campos, nada disso. Para dar passes simples, para que quando esse bloco defensivo esteja na altura correta, você ataque os espaços. Foi justamente o que o Manchester City fez. Quando enxergou que havia um corredor enorme de profundidade, o Manchester City, o Ederson, né, fez esse lançamento, essa belíssima inversão, encontrou um PSG completamente no seu campo, então tinha um espaço enorme de profundidade nas costas. Então quando falam do goleiro, o que seria o goleiro saber jogar com os pés? Na minha interpretação, é ele fazer o básico. É ele conseguir gestos técnicos e automatização. Passe curto, um passe longo, um passe na horizontal, um lançamento, simples. É o domínio orientado, não é nada é driblar atacante, dar chapeuzinho, sabe? Não é nada disso, não é nada disso. Isso aí já vira capricho. É fazer o básico, é fazer o simples, que é você ter gestos técnicos com automatização, tendo um bom domínio orientado, quando é para levar para a esquerda, já domina, levanta para a esquerda, para dar o passe. É só isso. Não é nada mais do que isso. É o básico que um goleiro hoje precisa saber jogar com os pés, não precisa ser craque. Então aqui eu vou trazer alguns desses exemplos táticos no sistema. Por exemplo, o goleiro trabalha com os pés para você criar igualdade numérica com a última linha. Foi inclusive o que aconteceu no Flamengo e Volta Redonda. O bloco defensivo apertou. Você pode ter a bola mais longa. Certo, esse teu atacante, onde teoricamente ele está nesse 1 contra 1, ele teria um pouco mais de superioridade qualitativa. Quando o adversário faz um bloco médio, mas aperta a saída de bola com os atacantes, o goleiro acaba se tornando mais um componente, como a gente observa, por exemplo, nesse losango, né, com a participação do primeiro volante, normalmente, né, com o primeiro volante, com os dois zagueiros, são 3 jogadores adversários. Com o goleiro você vira um 4º homem, você tendo essa superioridade quantitativa, você consegue quebrar essa primeira linha de marcação, é o início da construção e também o que é fundamental, dar esse espaço, ter essa capacidade de dar passes mais longos na horizontal para mexer com o bloco defensivo do adversário. O bloco defensivo do adversário concentrou numa parte do campo, tá todo mundo marcado, mas tem sempre, né, o lateral oposto está livre, você conseguir dar essa bola corretamente, para que não, no período que a bola está fazendo a trajetória, o adversário também não consiga impedir, então você tem que dar no tempo certo, na força certa, com a técnica certa, é isso.
Então essa é a importância do goleiro saber jogar com os pés. E não ter esse elemento, possivelmente você começa a ter chutão, você começa a não ter mais paciência na construção, você não condiciona o adversário a atrair para buscar profundidade. O seu jogo ele vai ficar limitado. Agora, claro que dependendo da proposta, um time extremamente reativo, um time praticamente que não tem essa construção com paciência, que não tenta quebradinhas, não faz tanta diferença. Porque o goleiro tem já aquela incumbência de dar aquela bicuda para frente, briga pela segunda bola, um jogo mais rústico. Para o Flamengo, o goleiro é um elemento fundamental para também fazer parte dessa composição. Por isso que lá na base, e aí eu não sei como é o trabalho da base do Flamengo, já tem que trabalhar esses garotos, com seus 14, 15, 16, 17 anos, porque eles vão precisar de goleiros que sabem jogar com o pé. Porque a proposta do jogo do Flamengo o Flamengo propõe o jogo, o Flamengo é propositivo, o Flamengo tem a maior parte do tempo a posse da bola, o adversário vai vir para marcar, então o Flamengo vai precisar ter qualidade para sair quebrando. E com essa evolução muito rápida do futebol, o primeiro volante, aquele que era apenas um desconstruidor, ele tem que saber jogar, o zagueiro também tem que saber jogar, e agora chegou no goleiro. Então todas as faixas do campo você tem que ter um mínimo, e é o básico. É dar um passe na vertical quando necessário, mas principalmente passes na horizontal, gestos técnicos mais automatizados, mais rápidos, um domínio orientado. Ninguém está pedindo craques, isso é exagero. Então é isso, pessoal. Falar um pouquinho sobre os goleiros, por isso que o Ubu Neneca tem que se desenvolver, é importante. Se ele vislumbra uma Europa, se ele vislumbra ser um dos melhores goleiros do país, não adianta apenas hoje ficar embaixo da trave. Claro, é o primário, mas quando a gente exige mais, dependendo do time, é necessário que saiba jogar com os pés. Não é precisa ser craque, eu estou repetindo, é fazer o básico. A gente não está pedindo nada além do básico que pode ser treinado e aperfeiçoado, sobretudo no período de transição, de desenvolvimento lá na categoria de base. Então, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Mais uma vez agradecer a companhia de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. A gente vai se vendo, continue se cuidando. Forte abraço. Tchau, tchau.